Seja bem-vindo a mais uma aula da Pronext Educa. Aqui nós criamos conteúdo para ajudar técnicos, eletrotécnicos e engenheiros eletricistas iniciantes que queiram conhecer e atuar na área de proteção de sistemas elétricos. Eu sou Rodrigo Comuniano, coordenador da Pronext Engenharia e da Pronext Educa. E o tema da aula de hoje é subestações digitais e a educação continuada. Essa nova temporada de aulas que estamos colocando no ar é uma especial para o evento que acontecerá nos dias 17, 19 e 21 de fevereiro, que é a Semana do Especialista em Produção e Controle. Um evento onde você aprenderá os primeiros passos para você se tornar um especialista em proteção de sistemas elétricos, do zero, mesmo que você seja iniciante. Se você ainda não se inscreveu, procure um botão nessa página ou logo abaixo do vídeo e garanta sua vaga. Assim você receberá todas as notificações e os materiais do evento. Agora, vamos direto para a aula de hoje. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. Esse conteúdo dessa aula, né, ele é baseado num artigo da revista PAC, né, que é Proteção, Automação e Controle, inovação com, o nome do artigo, né, Inovação com Transformação Digital, acelerando a transição energética. Tá? Edição de dezembro de 2024, os autores são Mittal Kanabar, David McDonald e Cian Norris. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas provavelmente não, mas tudo bem. Esses são os autores, ok? Então, qual será o objetivo da aula, né? A ideia é trazer, né, as ideias desse artigo, entendendo as mudanças que estão ocorrendo, né? Além disso, a ideia também é trazer algumas definições de alguns termos relacionados à subestação digital e algumas definições de conceitos em torno desse tema. Né? Numa aula anterior, eu trouxe algumas definições de conceitos relacionados à proteção. Acontece que no mundo das subestações digitais também tem muitos termos, muitas siglas, muitos termos em inglês que geralmente não estão muito bem definidos, nem mesmo em livros. Tá? Você vai encontrar mais em artigos. Então é difícil você encontrar em livros que tratam exatamente desses assuntos, desses temas. Por quê? São assuntos muito recentes, tá? Muito atuais. Então, daí a ideia vai ser essa: trazer os conceitos, né, que esse artigo trouxe e também, ao mesmo tempo, ir definindo, ir conceituando, tá, esses termos, alguns desses termos. Eu não utilizei apenas esse artigo para o conteúdo que eu vou trazer aqui na aula, mas ele foi, vamos dizer assim, a espinha dorsal, beleza? Então, para isso, eu vou usar todas as imagens que o artigo trouxe, né, e eu vou replicar aqui, né, nos slides. E para cada imagem eu vou dar o contexto, o que ela significa, o que o artigo trouxe, mas também, né, outras referências ali que tratam a respeito desse tema. Beleza? Então vamos seguir. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Vamos lá. Então qual que é a ideia aqui? Ó? Vamos lá direto para a imagem. Primeira imagem aqui. O que a gente está vendo? A transformação, né, vou dar um contexto. A transformação digital do setor elétrico, ela tem impulsionado mudanças nas soluções de proteção, automação e controle. Essa palavrinha PAC, né, proteção, automação e controle, é até o nome do site, o nome da revista, tá? Inclusive a referência está aqui, a referência do artigo está aqui, tá? O site e também os autores que eu citei anteriormente, tá bom? Então, essa palavrinha PAC vai aparecer bastante aqui ao longo do conteúdo. Tá? Então, a transição energética ela está acontecendo. Né? E três grandes fatores, segundo ali o artigo, tá, estão impulsionando, contribuindo com essa mudança. A primeira é a descarbonização, depois eletrificação e modernização da rede elétrica. Além disso, fatores externos como mudanças climáticas, ataques cibernéticos, novas políticas e regulamentações também tem um grande impacto nesse processo. Então, hoje a indústria de energia ela está deixando, né, os combustíveis fósseis para trás e avançando para fontes mais sustentáveis, seguindo metas como né, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que incentivam ações pelo clima e o acesso à energia limpa e acessível para todos. Tá? Então, a transição energética ela já começou. Tá? Já começou.
Mas para dar certo, será necessário modernizar a rede, modernizar o sistema elétrico, que ainda tem uma infraestrutura antiga. Então, por isso, as inovações, né, em proteção, automação e controle, o PAC, junto com a transformação digital das subestações, são fundamentais. Elas ajudam a acelerar a evolução da tecnologia e garantem que a rede consiga atender a crescente demanda por energia limpa. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Tá? Essa figura 1 do artigo, né, que está no meu slide 2, a figura 1 aqui do artigo, ela ilustra, né, os principais impulsionadores e os desafios da rede elétrica diante de uma transição energética para descarbonização. Então, os principais pontos. A rede elétrica tradicional era baseada principalmente em geração centralizada por combustíveis fósseis, com distribuição linear da energia ali para as subestações e os consumidores, ok? Transformações e desafios da nova rede. Com a transição energética, vários fatores impulsionam, né, mudanças no sistema elétrico. Então, tem a questão da descarbonização, que é a integração de fontes renováveis, eólica e solar, por exemplo, né, traz desafios, pois utilizam inversores para se conectar à rede elétrica. A questão da eletrificação, né, o item 2 aqui, a questão da eletrificação. O crescimento, né, dessa eletrificação em indústrias e na distribuição dificulta a visibilidade e o monitoramento da rede. Tá? A eletrificação traz novas cargas dinâmicas para a rede, como veículos elétricos, bombas de calor e processos industriais eletrificados. Essas cargas são mais imprevisíveis e variáveis, tornando mais difícil para as concessionárias de energia preverem o consumo de energia e manter o equilíbrio da rede. Tá? Então, o aumento também da energia solar fotovoltaica, né, que está muito comum, e outras fontes distribuídas faz com que a energia não seja mais entregue apenas das usinas para os consumidores, mas também ela flui, ela ocorre no sentido contrário. Tá? E isso desafia, né, são desafios. Isso desafia o sistema de controle e monitoramento, que foram projetados para fluxos de energia unidirecionais, num primeiro momento. Né, num primeiro momento. Então, questão da modernização da infraestrutura. Muitas infraestruturas elétricas são antigas e precisam ser atualizadas para suportar a nova configuração da rede. Tem também a questão de eventos extremos. Item 4 ali, né? A imagem aqui, ó. O setor elétrico ele também precisa lidar com riscos, como mudanças climáticas, ataques cibernéticos e novas políticas e regulamentações. Tá? Então, né, em resumo, a imagem ilustra como a rede elétrica está evoluindo de um modelo tradicional para um sistema descentralizado, digitalizado. A transição energética ela não trata apenas de substituir fontes fósseis por renováveis, mas também de repensar completamente o funcionamento da rede, para garantir um funcionamento seguro, confiável e sustentável. Tá? Então, a digitalização e a automação elas serão fundamentais para enfrentar esses desafios, em tecnologias como as prestações digitais, monitoramento em tempo real e também inteligência artificial aplicada ao setor elétrico, tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui do contexto dessa primeira imagem do artigo, ok? No próximo slide aqui, o slide 3, que contém aqui essa imagem 2, né? Que o artigo destaca? Tá? Ele destaca aqui 3 fatores principais que surgiram como forças impulsionadoras: a necessidade e a pressão pela descarbonização, a descentralização causada pelo crescimento das fontes renováveis e dos recursos energéticos, e a digitalização, capacidade de conectar mais ativos e visualizar mais dados do que nunca, né? Então, é isso que a tecnologia proporciona. Tá? Beleza. Para lidar com a velocidade e a magnitude das mudanças impulsionadas por essa transição, é essencial que a rede elétrica priorize soluções para melhorar o desempenho e a utilização da rede por meio de soluções
de transformação digital, incluindo a padronização de subestações digitais, né, de transmissão e distribuição. Aumentar a resiliência e a segurança da rede diante de eventos climáticos extremos ou ataques cibernéticos. Manter a confiabilidade e a estabilidade do sistema elétrico, permitindo uma maior penetração de fontes renováveis intermitentes, especialmente na rede de transmissão. E construir uma maior visibilidade e flexibilidade na rede por meio de controles distribuídos, principalmente no nível da distribuição. Tá? Então, explicando mais detalhada a imagem, né, ela está dividida em 4 categorias, antes e depois. Então, antes, recursos energéticos. Então, antes, fontes de energia eram fáceis de controlar e despacháveis sob demanda, como usinas térmicas a carvão, gás e hidroelétricas. Agora com a introdução de energias renováveis, como solar e eólica, os recursos se tornaram variáveis e intermitentes, dificultando a previsibilidade e exigindo novas estratégias para garantir a estabilidade na rede. Tá? Geração. Então, antes, as usinas convencionais, hidrelétricas e térmicas, por exemplo, forneciam inércia natural, ajudando a estabilizar a rede elétrica e podendo reiniciar o sistema do zero em caso de colapso, né? Em caso de blackouts, por exemplo. Agora, fontes renováveis conectadas via inversores têm uma inércia limitada, então exigindo controles rápidos e versáteis para manter a estabilidade do sistema elétrico. Tá? A questão da entrega, né? Então, antes, a eletricidade fluía de maneira unidirecional, da geração para os consumidores, seguindo ali um modelo centralizado. Agora, a rede evoluiu para um fluxo bidirecional, tá? Onde os consumidores podem gerar e injetar energia na rede, né? Um exemplo são os painéis solares residenciais, exigindo novos mecanismos de controle e distribuição inteligente da energia, isso no nível da distribuição. Tá? Demanda e recursos. Tá? Então, antes, o consumo de energia era relativamente previsível, pois era baseado em padrões estáveis de demanda industrial, comercial e residencial. Agora, a eletrificação trouxe novas cargas, móveis e distribuídas, como veículos elétricos e geração distribuída, tornando o consumo menos previsível e exigindo assim maior flexibilidade na gestão da rede. Então, a imagem ela destaca a necessidade, né, da modernização da rede para lidar com essa transição energética, impulsionada pela descentralização da geração, a digitalização e a maior participação dos consumidores como produtores de energia, né? Também conhecido como prosumidores, né? Os consumidores como produtores de energia, prosumidores, é um termo utilizado. Tá? Então, a infraestrutura elétrica tradicional, projetada para fluxos unidirecionais, deve agora ser adaptada para um modelo bidirecional, inteligente e resiliente. Ok? Então, é isso em relação a essa parte do artigo e também em relação a essa imagem. Vamos seguir aqui. Ó. Então, essa próxima imagem aqui, que está no frame 4, né, no slide 4 aqui, que é a imagem 3 do artigo, ela ilustra a evolução do controle da rede elétrica, passando de um modelo centralizado para um modelo baseado em inteligência distribuída. Esse novo paradigma melhora a resiliência e a velocidade dos controles da rede, operando em tempo de resposta entre 10 milissegundos e 100 milissegundos. Tá? Os controladores distribuídos aparecem conectando diferentes fontes de geração, como parque eólico offshore e onshore, pequenos reatores modulares e painéis solares, como as subestações e a carga elétrica em crescimento. Essa descentralização permite que a rede se adapte melhor às variações de geração renovável e o aumento da eletrificação, garantindo maior estabilidade e confiabilidade. Então, a abordagem distribuída ela traz benefícios, né, como maior rapidez na resposta a eventos, flexibilidade na operação e melhora na resiliência da rede, reduzindo a dependência de um único centro de controle e permitindo a tomada de decisões localmente. Isso é essencial para lidar com os desafios da transição energética e do crescimento da demanda elétrica. Com a integração de fontes de energia renováveis,
que possuem, né, menor inércia, estão distribuídas por regiões mais amplas da rede, a inércia geral do sistema está diminuindo, o que reduz o tempo de reação do controle do sistema. Então, haverá necessidade de uma camada intermediária de automação e controle entre o centro de controle centralizado, tradicional, vamos dizer assim, e a camada de proteção da subestação para gerenciar controle em nível regional. Essa camada intermediária utilizará protocolos GUSE, né? E na onde que esse protocolo GUSE vai atuar? Com a PMU, né, que é o Phasor Measurement Unit, unidade de medição, né, de fasor, e o PDC, né, conhecido PDC, o Phasor Data Concentrator, tá? PDC. Tá? O que é PMU de uma forma mais detalhada? Tá? Uma unidade de medição fasorial, né, tradução. Então, a PMU é um dispositivo que mede fasores de tensão e corrente em pontos estratégicos da rede, tá? Utilizando um sistema de sincronização de tempo de alta precisão baseado em GPS. Quais são as características da PMU? Então, ela mede o módulo e a fase das grandezas elétricas, tensão e corrente, com precisão de microsegundos. Permite a sincronização das medições em diferentes locais da rede elétrica. Auxilia na detecção de oscilações e instabilidades na rede, suporta a integração com o controle automatizado de sistemas de proteção e estabilidade. Então, as PMUs são amplamente utilizadas em redes de transmissão e distribuição, permitindo monitoramento em tempo real do comportamento da rede, essencial para a estabilidade e operação segura do sistema elétrico. Qual que é a importância da PMU no contexto aí das subestações digitais? Então, primeiro ponto, sincronização de tempo. Então, a PMU ela mede tensões e correntes fasoriais com uma alta precisão, né? E a sincroniza via GPS, permitindo uma visão instantânea e global do comportamento do sistema elétrico. Questão da estabilidade. Então, o novo sistema elétrico agora ele conta com maior entrada de fontes renováveis, solar eólica, né? E novas cargas não lineares, por exemplo, veículos elétricos e baterias. Então, a PMU ela ajuda a monitorar variações rápidas e a ajustar automaticamente a operação da rede para evitar instabilidades. Outro ponto que ela ajuda, esquemas avançados de proteção. Então, com a comunicação rápida via IEC 1850, o uso de protocolos como RGUSE, a PMU melhora a tomada de decisões automáticas em caso de falhas. Então, ela pode detectar oscilações de potência e alinhamento rapidamente, identificar distúrbios elétricos antes que causem falhas generalizadas e auxiliar em esquemas de proteção adaptativa, né, e a autorrecuperação da rede. O que é o RGUSE que eu citei acima? RGUSE, né, o Routable GUSE, é uma evolução do GUSE, né, um dos principais protocolos de comunicação da IEC 1850 usado para proteção e automação de subestações. Enquanto o GUS tradicional ele é restrito à rede local da subestação, o RGUS ele permite, né, que as mensagens sejam enviadas entre subestações diferentes, né, através de redes IP. Né? Então o RGUS ele utiliza o protocolo de roteamento IP, o IPv4 e IPv6, permitindo que mensagens de eventos de proteção e automação sejam compartilhadas entre subestações remotas, o que não era possível com o GUS tradicional. Então, para que serve o RGUS? Ele melhora a proteção, automação e controle do sistema elétrico, permitindo um esquema de proteção distribuído, então ele permite comunicação rápida entre subestações para a proteção de distância, diferencial e transferência de carga, melhora a confiabilidade da rede, então responde rapidamente a eventos críticos, né, como faltas e oscilações de tensão. Interoperabilidade, então facilita a troca de informações entre equipamentos de diferentes fabricantes em redes geograficamente distribuídas, e a questão da cibersegurança, né, então com suporte ali à criptografia e autenticação, atende aos requisitos de segurança para a comunicação entre subestações. Tá? O outro ponto, né, é a interoperabilidade com o Digital Twin e inteligência artificial. Então, com a digitalização, subestações modernas utilizam os gênios digitais, Digital Twin, para simular o comportamento do sistema. Então, as PMUs fornecem dados reais para alimentar esses modelos, permitindo previsões mais precisas e melhor tomada de decisão
usando a inteligência artificial. Então, mais um ponto aí, né, que a PMU ajuda, tá? A questão dos gêmeos digitais. Agora, o que é exatamente gêmeos digitais, tá? Então, é uma réplica virtual de um sistema ou componente físico. Então, esse gêmeo digital, ele simula uma alta fidelidade ou comportamento do sistema físico, né? E também características e dinâmicas operacionais. Quando aplicado aos relés de proteção, né, sistema de potência, esse conceito se traduz na criação de um modelo virtual que reproduz as funções e a resposta dos relés de proteção diante de diversas condições operacionais, como simulação de cenários. Então, o Digital Twin, um gêmeo digital, ele permite testar em um ambiente virtual diferentes condições de falhas, sobrecargas e outros eventos críticos. Dessa forma, é possível avaliar a resposta dos relés sem comprometer a operação real da rede. Tá? Monitoramento em tempo real. Então, ele integra dados coletados dos relés físicos por meio de sensores e sistemas de comunicação. Então, o Digital Twin é constantemente atualizado para refletir o estado atual do sistema. O que isso possibilita? Monitoramento contínuo do desempenho dos relés e a identificação precoce de falhas ou anomalias. Tá? Terceiro ponto que ele ajuda: otimização e validação de parâmetros. Então, com o ambiente virtual, né, os técnicos e engenheiros podem calibrar e ajustar os parâmetros dos relés de proteção, testando novas configurações e estratégias de proteção, sem o risco de causar instabilidades na rede real. Né? Como ele é um sistema simulado, né, é um sistema virtual, então você, né, evita esse risco aí de causar uma instabilidade na rede real. Tá? Planejamento e treinamento. Então, o modelo virtual ele serve também como uma ferramenta para treinamento de operadores, técnicos e engenheiros, permitindo a prática de resposta a falhas e emergências, bem como ali o planejamento de manutenções e atualizações de uma forma bem mais segura. Tá? Então, em resumo, o Digital Twin aplicado a relés de proteção no sistema de potência é uma abordagem que integra simulação, monitoramento e análise de dados para melhorar a confiabilidade, eficiência e segurança da rede, permitindo a antecipação de problemas e também a tomada de decisões mais assertivas, sem impactar ali o sistema físico. Beleza? Então, essa parte seria isso. Então, beleza. A próxima imagem aqui, o próximo conceito está bem relacionado, né, com o conceito anterior, só um fechamento aqui, um pouco mais explicado, né? Então, o que acontece? Qual que é o conceito que traz, né? O controle da rede ele precisa ser rápido e distribuído, especialmente com a crescente penetração de renováveis, que torna o sistema mais dinâmico e menos previsível. O controle, ele chama de controle zonal, né? Subestações inteligentes, reduz a necessidade de dependência de um controle centralizado, permitindo ações mais rápidas e eficientes. Um outro ponto, a proteção adaptativa e os serviços auxiliares para a rede de baixa inércia se tornam essenciais para manter a estabilidade e a confiabilidade do sistema. Tá? E a digitalização e a inteligência artificial podem ajudar a melhorar a previsibilidade e a resposta da rede em diferentes escalas de tempo. Beleza? Então, com isso fecha esse conceito aí. Tá? Vamos aqui começar no próximo. Beleza? Então, vamos lá. Bom, essa imagem, né, ela traz, então, os 3 níveis, né, da subestação digital, tá? Os 3 níveis aí da subestação digital. É o nível de processo, o nível de BEI e o nível de estação. Beleza. O nível de processo é a camada mais próxima dos equipamentos de alta tensão, né, os equipamentos primários, onde ocorre ali as medições e a atuação dos dispositivos de proteção e controle. A principal inovação nesse nível é a substituição de conexões analógicas por interfaces digitais utilizando protocolos padronizados, né, na norma IEC 1850, que é o Sample Values, tá? Valores amostrados, né? E também sensores ópticos. Tá? Principais características e benefícios, né, desse nível. A digitalização dos sinais elétricos, né? Os transformadores de instrumento tradicionais são substituídos por sensores ópticos e equipamentos, né, de transformadores de instrumento de baixa potência, né, são chamados de transformadores de instrumento de baixa potência. Eles também são conhecidos como sensores de medição ópticos,
transformadores, instrumentos eletrônicos e também transformadores e instrumentos não convencionais. Tá? O uso do barramento de processos, Process Bus, então é outra característica, né? Então os dados de medição eles são transmitidos digitalmente, reduzindo ali o cabeamento e melhorando a confiabilidade. Configuração e manutenção. Então, sensores digitais eles são mais fáceis de instalar, testar e diagnosticar falhas também. Tá? E menor tempo de resposta. Comunicação mais rápida entre sensores e os sistemas de proteção, garantindo ali respostas mais ágeis às falhas. Ok? O nível de BEI. O nível de BEI ele conecta o nível de processo ao nível de estação. Então, reunindo ali os dispositivos responsáveis pela proteção, pelo controle e pela automação dos equipamentos primários, né, como disjuntores, as seccionadoras e os transformadores. Okay? Tradicionalmente, cada alimentador ou equipamento ele possui ali os seus próprios relés de proteção, mas a digitalização permite a centralização dessas funções. Então, o que isso traz? Redução da complexidade e o custo dos equipamentos. Então, é menos relés físicos, pois um único IED pode gerenciar múltiplas funções de proteção. Melhor gerenciamento de dispositivos, a padronização das funções PAC, proteção, automação e controle, permite uma configuração mais fácil e rápida. O uso do barramento de estação permite a comunicação entre os dispositivos do BEI e os sistemas do nível de estação. Quais são os próximos passos? Convergências das funções PAC, ou seja, menos hardware no BEI, pois os IEDs agora podem ser virtualizados. Então, essa é uma etapa que está em pesquisa / desenvolvimento, já tem sistemas instalados, mas ainda não é uma realidade, principalmente no Brasil, não é uma realidade consolidada. Eu diria que é um próximo passo aí. E a virtualização de IEDs para testes de manutenção, reduz a necessidade de acesso físico aos dispositivos, tornando a manutenção ali mais eficiente. Okay? E tem o nível de estação. Então, o nível de estação é a camada mais alta da subestação digital, onde ocorre a supervisão geral, uma automação, que pode ser avançada ou não, e a integração com o centro de controle ali do sistema elétrico. Então, quais são as principais características e benefícios? Automação escalável e flexível, então você tem uma plataforma adaptável para novas tecnologias e futuras aplicações. O monitoramento centralizado, então a coleta de dados em tempo real ela permite prever falhas e otimizar a manutenção. Segurança cibernética, então você consegue implementar ali proteção contra ataques cibernéticos, garantindo a resiliência da rede, que é uma característica essencial. Integração com redes corporativas e sistema SCADA, então comunicação segura com o COS, o Centro de Operação do Sistema. Tá? Quais são os próximos passos? Tem lugares mais avançados, outros ainda não. O uso da inteligência artificial e o Analytics, a aplicação de algoritmo para otimizar o desempenho e a resposta da subestação. E também os protocolos, como o RGUS e o RSV, que garantem a comunicação segura e resiliente em toda a rede. Então, cada vez mais as concessionárias estão investindo em proteção, automação e controle de subestações digitais, impulsionados aí pela modernização da rede, adoção de novas tecnologias e análise baseada em inteligência artificial. A digitalização possibilita a coleta e o acesso a dados estratégicos, permitindo ali às concessionárias agregar um valor significativo e otimizar o gerenciamento de ativos. Tá? Então, considerando os ciclos tecnológicos mencionados anteriormente, o nível de processo ele deve simplificar a sua estrutura por meio da digitalização, utilizando interfaces abertas de comunicação para compartilhamento de dados. E o nível de BEI ele deve permitir a convergência das aplicações PAC, integrando-as a sistemas centralizados de proteção da subestação. Tá? O barramento da estação pode ser projetado como uma solução à prova de futuro, utilizando aplicações definidas por software para atender a rede elétrica do futuro. Beleza? Então, à medida que a rede, a subestação evolui, por exemplo, com maior penetração, a entrada ali de fontes renováveis, uma plataforma escalável de controle e automação da subestação ela possibilita a implementação de novas aplicações e soluções no futuro, sem a necessidade ali de substituir o hardware ou o software da plataforma. Então,
com isso a gente fecha aqui, né, vamos dizer, um resumo dessa imagem aqui. Beleza? Então vamos para a próxima aqui, que traz um conceito interessante sobre a velocidade da evolução tecnológica. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Então, essa imagem, né, que está lá no artigo também, qual que é o objetivo dela? Tá? O conceito por trás que eles trazem lá. Tá? Ela mostra ali a diferença nos ciclos de evolução das diversas tecnologias associadas ao sistema, né, PAC, ao Sistema de Proteção, Automação e Controle nas subestações digitais. Então, qual é a ideia? Né? A ideia central é que diferentes componentes da rede elétrica evoluem em velocidades diferentes, exigindo ali abordagens diferenciadas para manutenção, atualização e modernização. Então, por exemplo, primeiro caso ali, cibersegurança e atualização de software. Então, representar na parte superior da imagem, né, com os ciclos de atualização mais rápidos e frequentes. Então, tecnologias de segurança cibernética, né, e novos recursos de software exigem constantes atualizações. Né? Para quê? Para diminuir, para mitigar ali os riscos, né, e acompanhar as novas ameaças digitais. As atualizações podem acontecer anualmente ou até sob demanda, até com tempo menor, ok? Que o anual. Tá? O item 2, aplicação de software e comunicação. Tá? Então, o que acontece? Evolui rapidamente também, né, mas um ritmo um pouco menor do que da cibersegurança. Então, novos protocolos de comunicação e aplicações digitais para proteção e controle requerem ciclos de atualização regulares, geralmente a cada poucos anos. Ok? Beleza. O terceiro ali, ó, o hardware, né? A questão do hardware e os circuitos de sensores. Então, possui uma taxa de evolução mais lenta, em comparação com o software. Inclui equipamento de aquisição de dados, dispositivos de interface, né, com sensores e os próprios relés de proteção, os próprios relés digitais. Tá? Atualizações geralmente ocorrem em ciclos de 10 a 20 anos, dependendo do avanço tecnológico e das necessidades do cliente, da concessionária e até mesmo do sistema como um todo, do sistema elétrico. Ok? E equipamentos primários e infraestrutura legada, então, representa ali os ativos físicos mais duradouros. Né? São transformadores de potência, disjuntores, barramentos. Tá? Então, possui ciclo né, de vida longos, de décadas algumas vezes, né? O que exige um planejamento cuidadoso ali para sua substituição e modernização devido à complexidade do equipamento e também do preço. Né? Então, a ideia foi mostrar que, enquanto softwares e cibersegurança exigem constantes atualizações, o hardware e equipamentos primários necessitam de investimentos de longo prazo, né, para garantir ali a compatibilidade com as novas tecnologias digitais. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Bom, no próximo slide aqui, a gente pode ver a imagem, né? Vou dar uma piada aqui, ó. A gente pode ver na imagem que ela compara duas abordagens para sistemas de proteção, automação e controle, né, em subestações. Uma arquitetura PAC tradicional, que é dependente de hardware, então cada função de proteção e controle, vamos lá, alimentador, transformador, diferencial de linha, etc., está atrelada a um hardware específico de um fabricante. O software proprietário roda sobre o hardware dedicado, criando uma dependência ali entre os dois. Atualizações e manutenções exigem substituições físicas, tornando o sistema menos flexível. E, do lado, você tem uma arquitetura PAC definida por software, virtualizada e independente do hardware. Né? Então, a arquitetura de tecnologia virtualizada ela tem o potencial de migrar a automação crítica de subestações de plataformas de hardware específicas para máquinas virtuais, utilizando o hardware genérico industrial certificado ali para subestações, ok? Então, o software de proteção e controle ele é desacoplado do hardware específico daquele fornecedor. Então, e aí uma plataforma virtualizada executa diferentes funções de proteção, né, controle e automação. Né? Então, proteções de alimentadores, as proteções dos transformadores, de barramentos, cibersegurança e ECM 850, por exemplo. Tá? A camada de software permite que os aplicativos rodem sobre hardware genérico industrial, reduzindo custos e aumentando a flexibilidade.
Então, o que é virtualizar, né, exatamente, ali, um sistema de proteção, controle e automação? Então, a virtualização do sistema PAC significa migrar as funções de proteção, automação e controle de uma subestação de um hardware específico, né, de um determinado fabricante, para a plataforma baseada em software, rodando em servidores industriais genéricos. Como que funciona? Tradicionalmente, né, cada função ali de proteção, ela é executada por relés físicos dedicados, um hardware proprietário de cada fabricante. Na virtualização, essas funções são convertidas em software para que operem em um servidor, né, virtualizado, reduzindo ali a necessidade de múltiplos dispositivos físicos. Tá? Ou seja, o IED passa a ser virtual. Né? O relé físico, o relé de proteção, passa a ser virtual rodando dentro de um computador industrial preparado para subestações. Tá? Então, principais benefícios ali da virtualização. Flexibilidade para adicionar novas funcionalidades sem trocar o hardware, facilidade de atualização e manutenção remota, redução da dependência de fornecedores específicos, tá? E melhor aproveitamento dos recursos computacionais da subestação. Tá? Então, vamos ver agora aqui no próximo slide e detalhe um pouco mais aqui da arquitetura desse sistema. Tá? Vou aumentar aqui, beleza. Então, dentro desse contexto, né, esse slide mostra a arquitetura, né, de um sistema avançado de automação que permite a operação de um sistema operacional em tempo real, juntamente com o sistema operacional, né, IoT, né, da internet das coisas, não em tempo real, mas sim utilizando uma arquitetura de uma máquina virtual. Tá? Então vamos lá, ela apresenta a arquitetura de um sistema avançado de automação, definido por software, né, destacando ali a virtualização e a integração de diversos protocolos para automação e proteção, né, de subestações digitais. Então, principais elementos da arquitetura. O hipervisor, né, o hypervisor, em núcleos de processamento. Né? Então, o sistema opera, né, sobre esse hypervisor, permitindo a execução de múltiplas aplicações no mesmo hardware. O processamento é distribuído entre múltiplos núcleos de CPU, né, melhorando a eficiência e o desempenho. O que é esse hypervisor? Né? Então, é um software que permite a criação e o gerenciamento de máquinas virtuais, VMs, né, num único hardware físico. Então, ele atua como uma camada intermediária entre o hardware físico e os sistemas operacionais virtuais, permitindo que múltiplos sistemas operacionais rodem simultaneamente em um mesmo servidor. Tá? Qual é a função dele? A virtualização, então permite rodar múltiplos VMs de uma forma independente no mesmo hardware. Gerenciamento de recursos, ele controla o uso da CPU, memória, armazenamento, interface da rede com cada VM. Isolamento, então cada VM opera de uma forma independente, garantindo segurança e estabilidade. E flexibilidade facilita a minha migração de sistemas e a escalabilidade da infraestrutura. Okay? Beleza, então continuando. Camada de software. Né? Então, o Real-Time Operating System, né? O sistema operacional de tempo real, usado para garantir respostas rápidas e confiáveis. E também dentro dessa arquitetura tem o Windows 10, né, o Win 10 IoT, que executa a interface homem-máquina, HMI, permitindo a interação do operador com o sistema. Tá? O que significa essa sigla, né, IoT, qual é a interação ali, qual é o contexto dentro da subestação digital. Né? Então, na tradução desse termo, né, internet das coisas, é o conceito, né, de uma forma genérica, que a definição do conceito é conectar dispositivos físicos à internet, com o objetivo de coletar, trocar e processar dados de uma forma automática. Okay? Isso permite que objetos comuns, como eletrodomésticos, sensores industriais e equipamentos elétricos, se comuniquem, né, conseguem ali comunicar entre si, né, e com sistemas centralizados sem intervenção humana. Então, no caso da imagem, né, do Win 10 IoT, representa o sistema operacional otimizado para dispositivos industriais embarcados, permitindo ali a integração de sensores, dispositivos inteligentes e sistemas de automação da subestação digital. Okay? Então, ela também permite, né, a integração com o hypervisor. Então, trabalha junto ali com esse sistema que gerencia os recursos computacionais e garante que diferentes funções rodem simultaneamente em um hardware genérico. Ok? O que mais é que tem nessa arquitetura? Né? Os protocolos de comunicação.
Então, como dados de entrada ali, o sincrofasor, né, que é para aquisição de fasores sincronizados, o SV, o Sample Virus, né, para amostragem digital de sinais elétricos, o GUSE, da IEC 1850, né, para comunicação rápida de eventos e também, né, de proteção, o MMS, para supervisão e controle das redes de automação, e protocolos legados, né, para compatibilidade com sistemas mais antigos, ok? O que mais? Processamento do mecanismo de aplicação em tempo real, então implementa funções customizadas e especializadas, como algoritmos de proteção, automação e controle, e os de saída, que são os próprios sincrofasores, distribui as medições fasoriais, o GUS-MMS, né, com comunicação, proteção e supervisão na saída, e também os protocolos legados, que vai manter, né, a compatibilidade ali com os sistemas antigos. Tá? Então, nas saídas também tem eles, ok? O que essa arquitetura representa, então, de forma simplificada? Né? A virtualização e a flexibilidade. Tá? Ela permite rodar múltiplas funções num único hardware, reduzindo a dependência de equipamentos físicos específicos. Desempenho em tempo real. Então, utiliza um sistema operacional, né, em tempo real e um motor de aplicações ali de alta velocidade para garantir a resposta rápida a eventos da rede elétrica. Interoperabilidade e padrões IEC 61850. Então, suporta protocolos modernos e legados também, facilitando a integração com diferentes dispositivos e os sistemas de escada. E também uma automação inteligente, permite a execução de funções avançadas de proteção, controle e monitoramento, essenciais para as subestações digitais. Beleza? Então, com isso encerra a explicação dessa parte aí do artigo. Vamos, né, para a próxima parte aqui, que trata da evolução das análises aplicadas ao monitoramento da rede. Então, vamos lá. O que essa imagem aí quer dizer, tá? Então, nesse slide, o que acontece? A gente vê a evolução das inovações avançando, né, de uma estratégia de gestão mais reativa para uma resposta, né, que em teoria, né, na reativa, respostas falhas são apenas após uma ocorrência, né, para um estado futuro mais autônomo, né, com capacidade de autocorreção, né, conhecido como self-healing. Então, ela representa a evolução das análises aplicadas ao monitoramento e controle da rede, destacando diferentes níveis de maturidade no gerenciamento de falhas e operações da rede. Mostra, então, uma transição progressiva de um modelo reativo para um sistema autônomo inteligente, impulsionado por inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tá? Então, quais são as interpretações ali dos níveis, né, de evolução? Então, nível 1, que é totalmente reativo, né? Então, é um modelo tradicional, onde a rede reage apenas reage, né, vamos dizer assim, às falhas, né? Então, espera-se que o problema seja detectado manualmente, né? Chamada de clientes, por exemplo, relatando os ligamentos ou apagões. Tá? O nível 2, que é o responsivo, melhoria na detecção de falhas, com mais consciência ali. Tá? A rede consegue localizar o problema e restaurar automaticamente algumas operações. Já no nível 3, modelagem de risco de falhas de ativos, né, utilizando análises preditivas. Então, agora consegue prever os impactos das condições, por exemplo, climáticas, sobre a rede elétrica. Né? O nível 4, prescritivo, orquestração da rede baseada já em inteligência artificial e aprendizado de máquina, suporte à tomada de decisão com ações recomendadas, reduzindo ali a necessidade de intervenção humana. E o nível 5, né, vamos dizer assim, autônomo, a rede opera de uma forma autocurável, né, realizando ali ações automáticas para corrigir falhas. Então, a intervenção humana, nesse caso, né, é mínima, garantindo ali maior resiliência e confiabilidade. Portanto, ali, o que a gente consegue entender é a inteligência artificial, né, e o aprendizado de máquina sendo aplicada ao sistema elétrico. Okay? Então, vamos ver agora o próximo slide, né, com a inteligência artificial utilizada ali no Digital Twin. Okay? Então, mudando aqui de imagem, beleza. Nessa imagem, né, a gente vê aqui que ele tenta descrever aqui o conceito de gênio digital da subestação, utilizando inteligência artificial para modelagem, simulação e otimização do sistema elétrico. Então, o fluxo, né, apresentado ilustra como a IA é treinada para replicar o comportamento da rede elétrica e melhorar o seu
desempenho operacional, passo a passo. Tá? Então, a inteligência artificial, em tempo real, ela permite identificar, prever e detectar e até mesmo neutralizar falhas, garantindo a operação mais segura e confiável para as subestações elétricas. Tá? Então, hoje, as redes elétricas, assim como outras infraestruturas críticas, né, são controladas por sistemas centralizados, que funcionam como o cérebro ali da rede, coletando e analisando dados dos sensores espalhados pelo sistema. E como esses ativos são essenciais, protegê-los é uma prioridade sempre. A IA, baseada em modelos físicos, consegue localizar exatamente onde está o problema e agir para minimizar os seus impactos. Com a digitalização e a modernização das redes elétricas, a inteligência artificial tem tudo para gerar grandes avanços no setor e enfrentar os desafios das redes inteligentes do futuro. Beleza? Então essa é a última imagem do artigo, encerrando ali o conteúdo do artigo, beleza? Agora a gente vai entrar um pouco no contexto da educação continuada e a relação com o tema da subestação digital. Beleza? Então vamos lá no mapa mental. Beleza. Então, esse tema, né, da educação continuada. O que é educação continuada? Tá? É um processo de aprendizado contínuo que permite que profissionais atualizem e aprimorem os seus conhecimentos ao longo da carreira. Diferente da educação formal, por exemplo, graduação, mestrado, doutorado, etc. A educação continuada ela foca no desenvolvimento de habilidades específicas para acompanhar as mudanças do mercado e da tecnologia. Quais são as características, né, da educação continuada? É um aprendizado ao longo da vida, então o conhecimento não termina na graduação. O foco na prática, então cursos, treinamentos, certificações voltados para o mercado de trabalho. A adaptação às mudanças, então fundamental para acompanhar inovações tecnológicas e novas demandas profissionais. E flexibilidade, pode ser realizado de forma presencial, online ou híbrida. Tá? Qual é a importância da educação continuada no setor elétrico? Tá? Então a tecnologia ela avança rapidamente, como a gente viu nesse artigo. Tá? E os profissionais eles precisam se atualizar para lidar com os novos desafios. Sem educação continuada, há o risco de defasagem e perda da competitividade do mercado. Isso para profissionais, né, por um lado, e empresas por outro. Tá? Vamos abordar agora alguns tópicos que são desafios para o setor elétrico com o assunto, né, da educação continuada. Primeiro tópico, evolução tecnológica. A evolução tecnológica do sistema elétrico exige que técnicos e engenheiros de produção e controle adquirem novas habilidades e conhecimentos, além dos conceitos tradicionais do setor. As mudanças tecnológicas são constantes e a cada nova geração de profissionais precisará passar por um ciclo contínuo de aprendizado para se manter atualizado. E por que isso é um desafio? Né? Muitos profissionais da área enfrentam dificuldades para acompanhar a rápida evolução tecnológica. Os equipamentos, que antes eram predominantemente analógicos, agora são digitais, exigindo habilidades em programação, automação e comunicação de dados, além do conhecimento tradicional em proteção. No entanto, tanto as instituições de ensino quanto diversas empresas não têm conseguido se atualizar na mesma velocidade dessas transformações, criando então uma lacuna entre a demanda do mercado e a qualificação dos profissionais. Quais são os efeitos disso? A escassez de profissionais capacitados afeta ali diretamente a eficiência operacional do sistema das subestações, resultando em atrasos na implementação de projetos e aumentando assim a vulnerabilidade do sistema elétrico a falhas. Isso pode comprometer a confiabilidade da rede, trazendo risco para a continuidade do fornecimento de energia em casos mais críticos. Né? Um outro tópico, envelhecimento do corpo de profissionais. Muitos dos especialistas em proteção que atuam no setor elétrico contam com décadas de experiência e estão próximos de se aposentar. Contexto. A maioria desses profissionais desenvolveu sua carreira em um ambiente predominantemente analógico, dominando os métodos ali tradicionais. Contudo, a transformação digital exige novas habilidades que nem sempre foram aprendidas ou priorizadas. Por que é preocupante? À medida que essa equipe envelhece, não há formação suficiente de novos profissionais para ocupar essas posições. Então, a saída dos especialistas experientes gera uma lacuna significativa no conhecimento prático, especialmente em áreas críticas como proteção, né, e comissionamento. Em outras palavras, enquanto os profissionais veteranos, né, se retiram, não há um fluxo adequado de jovens capacitados para assumir as suas funções. Consequência, se não for resolvido,
né? Se a situação persistir, a aposentadoria dos profissionais experientes deixará um vazio ali, né? Uma lacuna no conhecimento, comprometendo ali a confiabilidade e a segurança, de certa forma, do setor elétrico, do sistema elétrico. Tá? Restrições do ensino convencional. Então, o modelo educacional tradicional, né, em universidades e escolas técnicas, frequentemente não capacita os alunos para os desafios práticos do mercado de trabalho. Né? Qual é o contexto? As instituições de ensino enfrentam dificuldades para atualizar seus programas na mesma velocidade com que as tecnologias avançam. Além disso, há uma desconexão entre o ensinado em sala de aula e também a aplicação prática em campo. O que está faltando? Problemas, né, como escassez de aulas práticas, os laboratórios desatualizados, né, e currículos que não correspondem às necessidades reais das empresas são comuns. Então, embora os cursos ofereçam uma base teórica sólida, eles geralmente não incluem conteúdos específicos essenciais, né, como a configuração de relés, o uso de softwares para estudo de curto-circuito e proteção e também conhecimento da norma EC 61850. Como resultado, os alunos concluem sua formação sem habilidades práticas necessárias, nem uma compreensão ali adequada das exigências atuais do setor, ampliando essa lacuna entre o número de vagas disponíveis e os profissionais realmente preparados para preenchê-las. Tá? Na aula 3 da semana, do especialista em proteção, eu listei 10 desses desafios e como solucionar. Né? Então, aqui só está uma parte, né? E com certeza parte, né, dessa solução passa por treinamentos. Tá? Um plano de treinamento precisaria atender tanto aqueles que estão ingressando na área, quanto também os que já possuem experiência. Então, o aprendizado em proteção e controle não pode depender apenas de treinamentos presenciais. É essencial diversificar os métodos educacionais para atingir um público mais amplo e tornar o processo mais eficiente e também mais acessível. Tá? Por isso, treinamento online ou híbrido é uma boa solução. Beleza? Um programa de qualificação para a subestação digital precisaria incluir os seguintes tópicos. Né? Então, para qualificar os profissionais de proteção e controle, um treinamento poderia incluir os seguintes temas, né? Conceitos e evolução das subestações digitais, normas e padrões técnicos, tais como IEC 61850, sistemas de comunicação e redes em subestações, protocolos, né, de comunicação utilizados, MMS, o GUS, o SV, topologias de rede e arquitetura de comunicação, testes e comissionamentos e manutenção, então procedimento de testes e comissionamentos envolvendo os protocolos da IEC 61850, integração e interoperabilidade dos sistemas, né? Então conectividade entre diferentes dispositivos e plataformas, desafios na integração de sistemas legados com tecnologias digitais, estratégias para garantir ali a interoperabilidade e a comunicação eficiente entre os dispositivos. Tá? Estudos de casos e exercícios práticos, né? Análise de incidentes reais e resolução de problemas, workshops e laboratórios para aplicação dos conceitos aprendidos, simulações práticas de operações, comissionamento e respostas a falhas, entre outros temas e tópicos, ok? Então, com isso, eu fecho o conteúdo dessa aula. Agora, um resumo rápido aí do tema que a gente abordou, ok? Então, nessa videoaula, abordamos temas essenciais e atualizados sobre transição energética com base num artigo da revista PAC. Discutimos as transformações em andamento no setor elétrico e seu impacto na modernização da rede. Exploramos conceitos e definições sobre subestações digitais, trazendo clareza para esse tema que é relativamente novo. Apresentamos termos técnicos e siglas que ainda não são amplamente documentados em livros devido à novidade da tecnologia. E, por fim, destacamos ali a importância da educação continuada para a qualificação dos profissionais da área. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Continue acompanhando os próximos vídeos. Até o próximo conteúdo.